Atos capítulo 2, os mesmos versos que há 3 domingos atrás, 4, esse é o 4º domingo que eu estou pregando em cima desse texto, e eu vou pregar novamente em cima de Atos 2, de 42 a 47, só que de uma maneira diferente. Até domingo passado, eu preguei de 2 em 2 versículos, estudando, mergulhando em algumas palavras, para a gente compreender um pouquinho melhor cada uma das palavras, e assim a gente entrar no ambiente que Lucas estava registrando ali, da igreja do primeiro século, da igreja de Jerusalém, principalmente. E fizemos isso palavra por palavra. Então, foi meio que um estudo, uma exegese, alguma coisa parecido com isso. E hoje eu quero fazer um estudo diferente, repartir uma palavra diferente, baseado também no mesmo texto. No entanto, eu quero compartilhar com você verdades e princípios que a gente extrai de cada um dos textos de maneira aplicável. A gente precisa vivenciar essas coisas que estamos aprendendo em Atos capítulo 2, ok? Amém, gente? Amém. Tudo bem? Vamos lá. Abaixa a tua cabeça, vamos orar um pouquinho mais, por favor. Pai, muito obrigado por esse texto sagrado, muito obrigado pela tua palavra. Quanta riqueza, Senhor, quanta riqueza. Precisaríamos de muitas vidas para poder conhecer plenamente, profundamente toda a tua palavra. E obrigado, Pai, pela riqueza que o Senhor deixou nas nossas mãos. Ajuda-nos a valorizá-la mais ainda e dia a dia, para que essa palavra, estudando, sendo lida e estudada, possa ser um poderoso instrumento de transformação de cada um de nós, para ajustar o nosso caráter a Cristo, a nossa vida a Cristo, os nossos pensamentos a Cristo, os nossos sentimentos a Cristo, ó Deus, a nossa existência a Cristo. Ó Deus, por favor. Então, ó Deus, estamos diante da Tua Palavra e pedimos que o Teu Espírito continue falando e ministrando a cada um de nós segundo a Tua vontade. Qualquer coisa dentro de nós, ó Pai, ou fora, mas principalmente dentro de nós, que poderia atrapalhar a compreensão do Senhor e impedir a nossa audição espiritual quanto àquilo que o Senhor quer falar, por favor, retira de nós. E nós consagramos os nossos ouvidos, os ouvidos do nosso espírito, consagramos ao Senhor agora. E a nossa mente, os nossos sentimentos, a nossa capacidade de percepção, de concentração, entregamos tudo nas Tuas mãos, para que o Senhor, segundo a Tua boa e santa e bendita vontade, ministre a cada um. E Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Atos capítulo 2, nos versos de 42 a 47, acompanhe a leitura que eu vou fazer aí na sua Bíblia, e depois a gente vai caminhar nesse texto aqui. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Muito bem, pode projetar os primeiros slides? Deixa eu relembrar para você, quando o texto aqui diz que eles se reuniam de casa em casa, mas também todos os dias no templo, eles se reuniam nessa área do templo, que era conhecido como o Pórtico de Salomão, e era uma área de 450 metros, e era bem grande, sustentada por várias colunas,
e os grupos que visitavam o templo, eles se reuniam ali porque era um coberto, protegia as pessoas do sol, e assim eles ficavam reunidos também, por conta de ser uma área bem grande. Os grupos diversos se reuniam lá para as suas reuniões, e os cristãos, os discípulos de Jesus, também indo ao templo para fazer as suas ofertas diárias, porque os discípulos, eles não pararam de fazer as suas ofertas, muito embora a nova aliança já tivesse iniciado na cruz do Calvário, com o derramamento do sangue do nosso Senhor Jesus, como uma oferta perfeita e definitiva por todo o pecado e toda a iniquidade. Essa compreensão teológica só aconteceu depois, com o Espírito Santo ministrando aos apóstolos, ministrando aos líderes, e transformou-se essa compreensão nas epístolas que nós temos no Novo Testamento, que nos dá instrução. Um bom exemplo, embora não saibamos o autor de Hebreus, mas temos a epístola aos Hebreus, que fala bastante a respeito dessa verdade, que o sacrifício de Cristo, ele foi completo e foi definitivo com relação ao sangue que deveria ser derramado pelo pecador, porque o sangue de Jesus, o poder redentivo do sangue de Jesus, entrou em vigência há 2000 anos atrás e nunca mais saiu de vigência. E qualquer um que pela fé acessa a Jesus Cristo, acessa a Ele numa oração, se imagina na cruz do Calvário, diante de Jesus, entendendo que esse sacrifício foi para si, esse poder de perdão e o poder redentivo e restaurador e libertador do sangue de Jesus entra em ação no coração e na vida daquele que crê, porque o poder libertador, redentivo, regenerador do sangue de Jesus Cristo, poder de vida, ele continua vigente, ok? Para toda pessoa que buscar Jesus com fé. Então, essa compreensão só foi acontecendo depois, mas nesse tempo, no comecinho, não. Então os discípulos iam às 9 horas da manhã e às 3 horas da tarde, os dois horários em que no templo se faziam as ofertas. Então a galera ia para o templo, fazia as suas ofertas e já se reuniam no pórtico de Salomão e ficavam ali para conversar e ouvirem os apóstolos. Então as reuniões aconteciam lá, mas também de casa em casa. Passa, por favor. Essa é uma outra imagem, né, do pórtico ali de Salomão, para você ter uma dimensão da grandeza, né, da grandeza dessa área toda. Evidentemente não é uma foto, né, mas é um desenho, uma maquete, para você ter uma ideia de como era lá. Próxima. As reuniões aconteciam também, tanto no templo como de casa em casa. Nas casas, as reuniões nas casas era chamado de ágape. Então os ágapes, né, era comum a tradição se referir aos ágapes do primeiro século, que nada mais são do que a reunião dos crentes nas diversas casas, num dia numa casa, outro dia noutra, mas havia uma distribuição, ou seja, muitas reuniões acontecendo em muitas casas ao mesmo tempo. Nas casas aconteciam cultos familiares, cultos domésticos, onde lá eles também adoravam, também oravam juntos, também compartilhavam sobre as verdades do Evangelho, também oravam pelos doentes, também abençoavam todas as pessoas. Então eram os ágapes. Então as reuniões nas casas, no templo e nas casas. Na nossa experiência aqui, nós temos o nosso culto do domingo, que é esse ajuntamento que nós estamos aqui, um santo ajuntamento, e as reuniões de célula, que são as reuniões nas casas, muito embora algumas células se reúnam aqui no prédio da igreja, mas são os pequenos ajuntamentos. É assim que a gente se movimenta como igreja local, prezando o grande ajuntamento, prezando o pequeno ajuntamento, por conta da referência que nós temos no Novo Testamento. Muito bem, pode passar. Aí nós vemos, quero dar alguns destaques também em cima dos 2 primeiros versos, ok? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. O 42 resume todo o texto.
toda essa narrativa descritiva que Lucas faz de 42 a 47, ok? E no 43, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Quais são os meus destaques aqui? Próximo slide. Esses são os meus destaques. Primeiro, havia um esforço intencional de todos os discípulos de Jesus para algumas coisas, ok? Que essas verdades, que esse padrão, que essa referência da igreja do primeiro século de Jerusalém possa instruir a nossa vida e o nosso coração, para que isso seja também o nosso perfil de disciplina. Era assim que eles viviam, então é assim que a gente tem que viver. Amém, queridos? Então, primeira coisa, um esforço intencional. E a palavra é a primeira palavra que está no 42, e perseveravam. Você lembra quando eu falei da palavra perseverança no domingo passado, que ela tem duas raízes. Uma é a própria palavra perseverança mesmo, insistência, esforço para fazer algo, mas tem uma outra raiz ligada a ela, que Lucas colocou, que é uma palavrinha que denota propósito. Propósito, não apenas esforço para fazer algo, um esforço disciplinado, cotidiano para realizar alguma coisa, mas um propósito. A igreja se reúne com um propósito, todos nos reunimos com um propósito, e esse propósito tem a ver com a experiência com a presença de Deus, tem a ver com a experiência de orarmos uns pelos outros, tem a ver com o propósito de provarmos um pouco mais de Deus, de crescermos um pouco mais, de conhecermos um pouco mais de Deus, de vermos milagres. O povo se movimentava para os ajuntamentos querendo ver milagre. Amém, gente? Querendo ver curas. Se reunia para os ajuntamentos com o propósito de sermos todos transformados, de serem transformados, porque pairava poder sobre os ajuntamentos. Então, cada um que saía da sua casa ia com esse propósito. Eu sei que vai rolar. Eu sei que Deus vai falar. Eu sei que vai acontecer alguma coisa poderosa e eu vou estar lá. Amém? Então, isso é muito forte em todo o ambiente. Tanto que essa palavra se repete no verso 46, lá embaixo. Então, essa perseverança, essa insistência, esse esforço, essa movimentação com propósito dos discípulos de Cristo, pairava no coração, na mente, na conduta de todo mundo lá, e deve acontecer assim com a gente também. Amém, queridos? Estão comigo? Posso seguir? Então, esforço intencional. Para quê? Para estudar doutrina. Gente, não é para ouvir uma palavra de vez em quando e tal, é estudar doutrina, estudar a palavra de Deus. Havia um esforço intencional pela leitura e pelo estudo da palavra. E lembre que não existia Novo Testamento lá nesses ajuntamentos, só existia Antigo Testamento, e o povo não tinha a Bíblia na mão. Eles se reuniam para ouvir uma leitura que geralmente acontecia no templo, de um texto sagrado, ou alguém mais rico que conseguia comprar um rolo, uma versão do rolo das Escrituras, ou do Pentateuco, ou dos profetas, ou dos poéticos, ou de outra literatura do Antigo Testamento. Custava muito caro, custava quase o valor de uma casa você ter um rolo. Ok? Quantas versões da Bíblia você tem no teu celular? Aqui no meu equipamento deve ter talvez umas 30. No meu celular eu tenho um outro programinha que deve ter umas 54 versões. No meu computador eu tenho um outro programa que tem mais tantas versões. Tenho minha biblioteca digital, onde eu também encontro outras. Mas você não precisa de nada disso, porque hoje você entra na internet, você puxa qualquer versão, ela está disponibilizada a você. Hoje a gente tem todas as versões da Bíblia disponível, a um toque, 1, 2, 3, 4 cliques, você acessa muitas versões da Palavra de Deus, e muitas delas hoje de graça, não custa nada para nós. Então, eu acho que isso nem é bom, mas custou para alguém fazer.
disponibiliza de graça na internet, e aquilo que nos é oferecido de graça parece que não tem tanta importância. Mas espera aí, a gente está falando da palavra de Deus. No primeiro século, você gastava o dinheiro de um bom cavalo, de alguns cavalos, de algumas carroças, de muito gado, ou o preço de uma casa, para você ter uma pequena versão com um rolo de uma porção do texto sagrado. Se fosse o Antigo Testamento inteiro, então ia 1, 2 casas lá para você ter um material desse. E eles se dedicavam. Como os apóstolos, eles eram a Bíblia viva, eles repartiam com os discípulos o que aprenderam de Jesus, assim eles também davam interpretação e entendimento a todo o Antigo Testamento, na ótica de Jesus, para ensinar aos discípulos o que de fato a palavra de Deus está ensinando sobre o Messias, sobre salvação, e assim eles ensinavam. Mas o que importa para nós? Havia uma intenção declarada, uma intenção e um esforço deles estudarem doutrina. E nós também temos. Amém, queridos? Cria uma disciplina. Cria uma disciplina. Eu não vou nem pedir para levantar a mão quem tem a sensação de conviver com um déficit de conhecimento bíblico. Não precisa nem levantar a mão. Né? Agora, como é que você resolve isso? Se esforçando. Criando uma disciplina diária. Separando um tempo para isso. Amém, queridos? A segunda coisa que eu destaco, buscar comunhão com a família da fé. Eles se esforçavam intencionalmente para buscar comunhão com a família da fé. Esse era o padrão da igreja do Novo Testamento. Você acha que era à toa que aconteciam os milagres? Era à toa que o sobrenatural pairava cada ajuntamento? Você acha que era por acaso que um poder transformador de cura, de sinais e maravilhas pairava sobre todos os ajuntamentos? Acontecia. Não era assim. O povo se esforçava para estar junto. Nós não produzimos o milagre, nós não produzimos o sobrenatural, nós não produzimos os sinais e maravilhas. Não é da gente, é de Deus. Mas quando eu vou para um ambiente querendo, com uma expectativa espiritual, crendo e com uma expectativa, crendo e com uma expectativa, o Espírito Santo tem uma mania de corresponder com as nossas expectativas. Ele gosta de fazer isso. Deus gosta de corresponder com as nossas expectativas. E às vezes não faz de pronto, não. Ele demora um pouquinho, porque Ele curte a nossa persistência. Deus curte a nossa insistência. Deus curte a nossa esperança. Deus curte a nossa perseverança. Vamos ficar até que a gente veja algo acontecer. Vamos continuar orando até que a gente veja algo acontecer. E nós vamos ver algo acontecer. Nós vamos ver isso acontecer. Amém, gente? Buscava comunhão com a família da fé. E era esforço de verdade. Amados, nós no século 21, no nosso tempo, nós precisamos entender que isso é muito importante. Nós precisamos uns dos outros. E nós precisamos nos esforçar pela comunhão. Amém, queridos? O mundo empurra a gente para o isolamento. Cada um cuida da sua vida. Mas a família da fé não é assim. A família da fé é um povo que anda junto, que trabalha junto, que convive junto, que experimenta junto poder, experimenta junto milagres e desenvolve junto a missão. Amém? Isso é assim. Esforço intencional por participar dos ágapes, ou seja, as comunhões nas casas. A comunhão nas casas. E também eles se esforçavam por orar junto com os irmãos. Nós precisamos interceder, a gente precisa encher os céus da nossa casa de oração e de intercessão. E os céus da casa uns dos outros de oração e de intercessão. Amém? É o que a gente vai fazer em julho agora. Então você
está, de fato, convocado a dedicar um mês de julho de muita oração. Saiu no Ina News, que segunda e terça não tem reunião de oração das mulheres e da terça dos homens, por conta de uma aplicação de inseticida que vai ter aqui no prédio da igreja. Então, é a partir de quarta-feira, do jeito que você viu no Ina News. Uma segunda, na sequência aqui, uma outra coisa, destaque também nos versos 42 e 43. O ambiente do coração e das reuniões era carregado de temor, que é um respeito, misturado com reconhecimento da grandeza e da soberania de Deus, misturado com o espírito obediente e misturado com paixão. Até agora, pelo menos, para entender o que a palavra de Deus fala de temor, o que é o temor, eu precisei usar todas essas palavras e expressões para tentar entender o que a Bíblia fala de temor, o que é temer a Deus. Então, é uma mistura de profundo respeito, uma mistura de um profundo reconhecimento da grandeza e soberania de Deus, um pavor misturado com medo, respeito misturado com pavor. É isso mesmo, a palavra dá essa ideia, por conta da grandeza de Deus, misturado com reconhecimento, misturado com espírito obediente, misturado com paixão. A mistura de tudo isso era o que pairava, o temor, era o temor que pairava sobre o coração e sobre todas as reuniões. E uma segunda coisa que as reuniões eram carregadas era de poder e fé. Poder e fé, que favorecia o sobrenatural e muitos milagres. Poder e fé, nós cremos, a gente vai se reunir, porque eu creio que pode acontecer um grande mover de Deus, e a gente vai estar lá, a gente vai experimentar. Amém, queridos? Isso é possível hoje. Por que a gente está pregando essa palavra? Por que ela continua vigente para todos nós? Porque Deus quer fazer isso. Amém. Deus continua querendo fazer isso. Só que, se a gente não quiser muito, Ele não vai fazer, porque parece que Deus preza buscá-lo e amá-lo de todo o coração, com todas as forças, de toda a nossa alma, com toda a nossa intenção. Parece que Deus gosta do tudo, Deus gosta do todo. Ele se entregou totalmente e Ele espera que a gente o deseje totalmente, que a gente o busque totalmente, que a gente o deseje totalmente, em que a nossa expectativa seja também de tudo que Deus queira fazer e possa fazer no nosso ambiente. Parece que Deus gosta de intensidade da nossa parte, da nossa dedicação. Amém? Quando Deus vê o nosso nível de intensidade elevar, nosso nível de expectativa elevar, o nosso nível de fé elevar com tudo isso, porque o Espírito Santo vai carregando, o Espírito Santo vai se misturando com tudo que do nosso próprio coração vai surgindo, o Espírito Santo vai misturando com tudo isso, porque a fé vem do alto, a fé vem pelo ouvir, a fé vem do Espírito Santo, o Espírito Santo vai carregando e vai intensificando o nosso próprio coração e a nossa própria fé e expectativa, aí para que o céu responda. Amém, gente? O céu responda a isso, e vai acontecendo uma fé no nosso coração, vai aumentando o nível, e quanto mais expectativa, mais fé, quanto mais fé, mais poder, quanto mais fé e mais poder, pairando sobre o ambiente, mais transformação, mais salvação, mais cura, mais restauração. Amém? Tudo isso pairava sobre a igreja. Um esforço intencional para essas coisas que mencionamos, e o ambiente e o coração das reuniões era carregado destas coisas. Indo para o 44 e 45, a gente vê o seguinte: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Já expliquei todos os motivos há 2 domingos atrás, desses 2 versos. Não é um texto objetivo, eu não posso fazer uma interpretação literal desse texto, vamos vender nossos carros, nossas casas para entregar, não é isso que estava acontecendo, não é isso que o texto está dizendo. O
texto está dizendo que a igreja se mobilizava num tempo onde havia perseguição, deserção, as famílias eram colocadas para fora das suas casas, as pessoas eram colocadas para fora das suas famílias, havia morte, perseguição, e a família da fé abrigava todos aqueles, e assim, mediante a necessidade, aquele que tinha posse, vendia suas posses para abençoar aqueles que tinham sido deserdados, estavam em franca perseguição por conta da fé em Jesus Cristo, né? Mas a interpretação não pode ser literal hoje. Quais são os meus destaques em cima de 44 e 45? Primeiro, via-se um poderoso senso de comunhão e unidade. Isso que esse texto diz para nós. Um poderoso senso de comunhão e unidade, de generosidade e altruísmo, que é o inverso do egoísmo, e desprendimento e libertação. Por que desprendimento e libertação? Né? Eu não podia ter colocado desprendimento e liberalidade. Não, desprendimento e libertação. Por que libertação? Porque na fé cristã, as coisas já não nos possuem. Aquilo que eu não posso dar é que me tem. Amém? Eu só dou aquilo que eu tenho. Sou eu que domino. Agora, o que eu falei, não posso dar isso, de forma alguma eu abriria a mão disso. Então não é você que tem aquilo, é aquilo que tem você. A tua alma está presa, o teu coração está preso, o teu bolso está preso em alguma coisa. É claro que Deus não vai ficar pedindo as coisas insanas para nós. Esquece isso, meu irmão. A gente, há um tempo atrás, em que era muito comum trabalhos missionários, na década de 70, alguns vão lembrar, na década de 70 e 80, não haviam tantas igrejas abrindo, pequenas igrejas no mundo, né? Hoje a gente tem uma INA em Moçambique, a gente tem uma INA em Portugal, a gente tem uma INA em outras cidades do Brasil. Nós estamos abrindo uma segunda INA em Moçambique. Então a gente abre INAs, a gente envia missionários, mas são pastores, são pessoas que saem da própria igreja. Antes, as históricas e denominações históricas, elas tinham juntas, elas tinham agências que os missionários iam para essas agências e uma denominação, através dessas agências, enviavam missionários para todo o restante de outras nações e tudo mais. Então, a gente fazia o quê? A gente investia dinheiro, né? As igrejas faziam ofertas para abastecer as agências missionárias, as juntas missionárias, para poder enviar esses recursos para outras nações, para sustentar os missionários ali. Assim, a gente fazia missões em tudo quanto é lugar, e a gente se desprendia. E havia muitos momentos em que as pessoas faziam grandes ofertas. Deus orientava as pessoas a participar disso. Mas nesse tempo em que os missionários passavam por lutas, mas ousavam obedecer a Deus e mudar de nação, havia também algum testemunho negativo de muitos missionários que iam para o campo e sofriam demais no campo, e voltavam contando os problemas e contando o sofrimento. Então, de 1 hora de testemunho, eles contavam sofrimento 50 minutos, e 10 minutos que sobrava, eles falavam alguma coisa boa como resultado do trabalho e tal. O que é que ficava no coração de todo mundo? Ficava o testemunho de sofrimento. Aí teve um tempo, na década de 80, de 90, que você perguntava para as pessoas, você quer ir para missões? Deus me livre. Eu não quero ir para missões, eu não quero fazer missões, porque quem vai para missões sofre, tem que abrir mão de tudo, que vai perder tudo, vai entregar tudo, e vai para o campo sofrer, quem sabe morrer. Mas não é verdade isso. Né? Eu sou missionário, eu e minha esposa viemos de missões de São Paulo para o Paraná, e a gente ainda está em missões. Nós todos estamos em missões. A pastora Márcia é missionária, é uma carioca que veio virar paranaense aqui,
né? E assim a gente está fazendo missões. Essa ideia de perde tudo, gente, a gente só perde o que pode perder, se for o caso, e Deus não fica pedindo insanamente as coisas para as pessoas. Espera lá. Uma vez ele pediu um carro da minha parte, eu dei o carro. Outras vezes eu estava orando para saber se ele queria que eu desse alguma coisa mais valiosa em relação a um desafio que surgiu lá no Paraná, no ministério que nós trabalhávamos, e Deus não falou nada. Então, espera lá. Outros deram carros e outros recursos e tudo mais, mas tudo isso de uma coerência, de uma inteligência espiritual, de algo dentro do equilíbrio. Deus não fica pedindo coisa para judiar do nosso coração, judiar da nossa estrutura familiar, de nada disso. Deus não é desses. Quem sabe que Deus não é desses, né? Nosso Deus é bom, nosso Deus ele banca as coisas, nosso Deus é que nos sustenta, nosso Deus é que faz as coisas por nós. Ele não pede nada de mim que primeiro Ele já não tenha me dado. Amém, gente? Então, é assim que funciona. Deus não é um opressor, nosso Deus não é assim. E às vezes Ele pede as coisas, e quando Ele pede alguma coisa da gente, são coisas que a gente pode dar. Agora, se Ele pede algo que a gente não quer dar, então Ele está mostrando para o nosso coração que não é nós que temos aquilo, é aquilo que nos tem. A gente só precisa prestar atenção. Amém, queridos? Então, o que acontece? Com a presença de Deus, o mover do Espírito Santo, poder, fé, pairando no coração e nos ambientes da igreja dos discípulos do primeiro século, eles não tinham apenas desprendimento, eles tinham libertação. Eles se libertaram da sensação de que eu tenho que ter todas as coisas, eu tenho que acumular, eu não posso abrir mão de nada, não posso ter prejuízo, né? É judeu, não posso ter prejuízo em nenhum negócio e tal. Não, eles vendiam, eles ofertavam, eles com o coração liberto, eles foram libertos de mamon, libertos de ficarem presos as questões de patrimônios, de riqueza e tudo mais. Então, eles provavam disso. Toda riqueza deve servir aos propósitos de Deus. Não apenas para entregar, mas para... Amém, gente? Estão comigo? Deus fala às vezes assim, olha, entrega o seu carro, entrega a sua casa. Para um, para outro, quem sabe Ele fala isso. Mas na maioria dos casos, Ele fala assim, está vendo essa sua casona linda aí? Coloca a serviço do reino. Está vendo a tua empresa? Faz da tua empresa uma agência do reino dos céus. Amém? É mais comum Deus falar isso. Faz da tua casa um endereço do céu. Faz dos teus negócios um lugar de propagação do Evangelho. Faz do teu serviço, o serviço que você presta, é um prestador de serviço, você entra em muitas casas durante a semana. Meu Deus do céu, é um campo missionário. Você vai, faz missões e ainda ganha dinheiro. Amém? Deus não quer tirar nada. Deus não quer tirar nada, Ele só quer tirar de nós aquilo que estraga a nossa comunhão com Ele, que afeta a nossa fé. Isso Deus quer tirar de verdade. Aí quando Ele tirar é bênção. Amém, gente? Amém. Quando em 2000, já contei esse testemunho, nós tínhamos a empresa lá em São Paulo. No ano 2000, no ano 99, eu entreguei a empresa para uns técnicos que trabalhavam comigo. Fiquei um ano sem trabalhar na empresa, precisei pegar ela de volta no final dos anos 99, e eu me dediquei no ano 99 integralmente ao ministério, ao pastorado. Quando eu precisei pegar a empresa de volta, no final de 99 e no começo dos anos 2000, eu fiquei bravo com Deus. Eu fiquei chateado. Fiquei chateadinho com Deus. Aí fui orar. Pô, Deus, como é que o Senhor faz isso com a gente? Eu quero me dedicar à sua obra. E o Senhor me bota a empresa de novo na minha mão. Eu vou ter que agora dedicar tempo para a empresa de novo. Não vou dedicar todo o tempo que eu gostaria ao ministério. Ou seja, eu estava entendendo errado a questão do sacerdócio. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós somos sacerdotes de tempo e dedicação integral aonde a gente estiver, seja como engenheiro no meu escritório de engenharia, seja na medicina, seja na escola, seja no que for. Nós somos sacerdotes em tempo integral.
e de dedicação integral. Você só precisa entender a tua empresa como teu campo missionário. Foi isso que Deus falou comigo. Eu falei, Deus, eu quero devolver agora de novo a minha empresa, eu não quero mais. Aí me faz entender, 3 meses orando e gemendo na presença de Deus. Aí o Espírito Santo, uma frase, eu falo assim, Paulo, os teus clientes são o teu campo missionário. Só isso. Só que com essa frase, veio uma compreensão sobrenatural a respeito do nosso sacerdócio, do sacerdócio de cada um de nós. Eu exerço o sacerdócio como pastor e você exerce o seu sacerdócio vendendo toner. Você exerce o seu sacerdócio vendendo casa, vendendo sofá. Você exerce o seu sacerdócio fazendo uma decoração. Você exerce o seu sacerdócio plantando couve, plantando alface, plantando milho. Você exerce o seu sacerdócio fazendo salgado. Você exerce o seu sacerdócio prestando serviço na prefeitura, dando aula. Você exerce o seu sacerdócio construindo. Ou exerce o seu sacerdócio aposentado em casa, orando pelas pessoas e visitando. Exerce o seu sacerdócio. No escritório de contabilidade. Pronto. Você exerce. Aí quando Deus falou, os teus clientes são o teu campo missionário. Mudou tudo. Eu fui liberto dessa cadeia. Né? Eu comecei a ver os meus clientes como meu campo missionário. Eu tenho clientes que são pastores hoje. Tem um cliente lá na zona sul de São Paulo, da capital, que ele se converteu e ele é pastor de uma igreja, ali na zona sul, perto de Santo Amaro, em São Paulo. E outros clientes que a gente ia atender, vendia o seguro, primeiro vendi o seguro, né? Eu vendi o seguro e depois ele começava a contar uma história e eu ouvia. Aí ele, depois de contar a história, ele falava assim, mano, não sei porque eu estou falando tudo isso para você. Eu falei, tudo bem. Você é meu corretor. Não sei porque eu estou falando isso para você. Eu falei, tudo bem, eu sei. Pode continuar aí. Não, tá bom. Aí ele continuava falando, contava toda a história da vida, e depois acabava e ele falou assim, Paulo, eu ainda não entendo por que eu estou fazendo isso tudo com você. Você é um padre? Eu falei, não sou padre. Né? Mas também não falava que eu era pastor. Né? Nada de errado em falar que eu era pastor, mas quando eu achava que ia me bloquear, né, a pessoa ia se fechar, eu ficava na minha, eu era só corretor. Só que eu era corretor missionário. Né? Eu ia lá e depois que ele falava um monte de coisa, eu falei assim, agora você me permite falar algumas coisas? Claro, falou um caminhão de coisa, ele vai ouvir. Né? Então, olha, sabe como eu lido com isso? Assim, Jesus, Evangelho, Palavra de Deus, Jesus, eu tenho uma experiência dessa com Jesus e tal. É o meu campo missionário. Quando eu saí de São Paulo, aí Deus mudou o meu campo, é outra coisa. Então, o nosso conceito de sacerdócio precisa ser biblificado, precisa ser cristificado. Amém, gente? E todos nós exercemos o nosso sacerdócio onde nós estamos. Era essa a experiência do povo na igreja de Jerusalém. Amém? O texto segue, 46 e 47, que diz assim, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quais são os meus destaques? Primeiro, um esforço diário e disciplinado. Diário e disciplinado. Por estarem juntos, todos juntos, unânimes. Vocês se lembram da palavra unânimes, né, que conversamos no domingo passado? No grande ajuntamento. Estarem juntos em pequenos grupos em casa, comungando amor e refeições. Comungavam tudo, eles estavam juntos. Era um esforço disciplinado e diário.
E louvavam a Deus na individualidade, nos pequenos, mas também nos grandes grupos. Na individualidade, nos pequenos grupos e nos grandes grupos. Esse é o destaque que eu observo aqui da conduta da igreja, nos versos 46 e 47. Agora, olha que interessante, esforço diário e disciplinado. Amado, não dá para crescer se você não se dedicar. Não dá para fazer os trabalhos de psicanálise se você não parar tudo para fazer. Gostou dessa, né, professora? Legal. Não dá para você crescer no conhecimento se você não dedicar um tempo para isso. Não dá para você voar nas experiências de oração se você não gastar tempo para oração. Conversando com um irmão essa semana a respeito de oração, eu lembrei de algumas frases que alguns homens de oração usavam em livros que escreveram, que um deles diz assim: quando eu me ponho a orar, entro no meu tempo de oração, eu faço assim, eu começo a orar, e eu oro, eu oro, eu oro, eu oro, eu oro, e eu oro, para depois começar a orar. A oração é uma dinâmica sobrenatural. Você precisa entender essa dinâmica. Você precisa aprender a se movimentar na dinâmica da oração. Obrigado pelo almoço, obrigado pela janta. Irmão. Irmão. Abençoa esse dia, nessa manhã, e tudo que eu vou fazer. Irmão. Só isso. A gente não está falando de tudo, isso é importante. Pode continuar dando graça pelo almoço e pela janta. E pode continuar pedindo para Deus te abençoar durante o dia todo nas suas orações pela manhã. Nas orações da manhã. Mas tem as orações nos outros horários. E nas suas orações da manhã, pede pelo seu dia. Agora, quando que você entra na dimensão sobrenatural da oração? Quando você separa um tempo, e você ora, e você ora, e você ora, e ora, e ora, e ora, passa pelos estágios de arrependimento, passa pelos estágios de confissão, passa pelos estágios da ansiedade, porque vem ansiedade no começo da oração, passa pelos estágios das dúvidas, passa pelos estágios de um bombardeio de ideias na sua cabeça, que você não consegue se concentrar para a oração, passa pelos estágios de você começar a focar, aí você ora, 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 e de repente a tua mente, o Espírito Santo entra em ação e vai focando a tua mente para o trono, vai focando a tua mente para o céu, de repente você se desliga da terra, e você começa a se imaginar diante do trono de Deus, e você começa a se ver diante do ambiente celestial, você está passando os estágios da oração, você está entrando lá no sobrenatural, você está se movimentando, então você ora mais um pouco, ora mais um pouco, ora mais um pouco, para depois começar a orar. Aí quando a tua mente está desprendida dessas aflições da alma, desses estresses da alma, das ansiedades da alma, dos questionamentos da alma, de uma aceleração de pensamentos, quando você está ali, e você começa a se movimentar e começa a ouvir o Espírito Santo, aí é que você começa a orar. Aí você mistura adoração com intercessão, você mistura um clamor, você coloca uma necessidade diante de Deus, mas já carregado de fé, porque sabe que Deus vai mover o seu braço, você não tem que ficar insistindo, porque você está numa dimensão, onde é uma dimensão de poder, é a dimensão de fé, é a dimensão de revelação, e você tem revelação, tem um momento da oração que você só ora como fruto de revelação. Você ouve o Espírito Santo, para depois devolver em oração aquilo que Ele quer fazer, a teu respeito, da tua casa, do teu ministério, da tua célula, dos teus negócios, da tua saúde, dos projetos da sua vida. Aí acontece, você entra na dimensão da oração. Amém, gente?
e você voa. Depois, em algum momento, você para orar, para adorar. Você entra num tempo de adoração. Aí você se conecta com uma outra ambiência celestial. E o teu espírito vai, e você voa na presença de Deus, e você experimenta a santidade de Deus. De repente o espírito profético te visita, porque a adoração e o profético sempre andam juntos, e você começa a experimentar uma parada sobrenatural, e Deus carregar o teu coração e a tua mente com visões que Ele quer falar, que Ele quer fazer com você, e você entra numa parada profética, e você presta atenção naquilo, transforma aquilo tudo em intercessão de novo, e você entra numa parceria com Deus a respeito das coisas que Ele quer fazer. Isso tudo na ambiência da oração. Estão comigo? Amém. Estão comigo? Amados, se você não dedicar tempo, você não vai conhecer, você não vai viajar, você não vai se movimentar dentro dessa ambiência do céu e trazer as coisas do céu para a terra. Amém? Porque oração, a gente leva as coisas da terra para o céu. E na adoração, a gente traz as coisas do céu para a terra. Amém. Eu vou repetir. Na oração, você leva as coisas da terra para o céu. Na adoração, você traz as coisas do céu para a terra. Amém. Quer mais céu na tua casa? Quer mais céu na tua vida? Quer mais céu na tua célula? Gasta tempo em oração e adoração. Amém. Até que você comece a ouvir as palavras proféticas, aí você começa a liberar. Porque profecia tem que falar. Pá, pá, pá. Sobre a tua casa, sobre os teus negócios, sobre a tua família, sobre o teu chamado. Amém, gente? Amém. Eles fluíam nisso. Eles fluíam nisso. Quais são as consequências? Quais são as consequências desse esforço diário e disciplinado? Você não consegue isso se não dedicar tempo. Usa menos rede social e gasta um pouco mais de tempo estudando a Bíblia e orando. Tem sentido isso que eu estou falando? Tem sentido, gente? Tem? Agora, qual é a consequência desse esforço diário disciplinado? Por estarem juntos, unânimes em grandes ajuntamentos, por estarem juntos nos pequenos, de casa em casa, comendo junto, se amando, comungando, e louvando a Deus na individualidade dos pequenos e no grande. Qual é a consequência de tudo isso? Fortalecimento e aumento da fé. Amém. Amado, você entra nesse ambiente, você vai ser bombado. Você não precisa disso, amado. Amém? Você não precisa disso. Nós precisamos disso. Só que é nesse lugar que a gente é bombado com o poder de Deus. Segunda consequência, cuidado mútuo de todos os discípulos. Dentro desse ambiente de comunhão que a gente desfruta e navega nas questões espirituais, oração, adoração, e esse ambiente da comunhão carregado com essas paradas sobrenaturais, você também se põe a serviço uns dos outros e você se abençoa. Nós nos abençoamos mutuamente. Amém? Cuidado mútuo de todos os discípulos. E com tudo isso, acontece também o aumento de espiritualidade. Amém, gente? Amém. É preciso dedicação diária disciplinada. Porque não adianta, se você lê a Bíblia só no domingo, ou você cultua ao Senhor só no domingo, não pensa que 40 anos depois você vai ser um general de guerra. Não vai. Na vida espiritual, não vai. Outra coisa que eu faço questão de dizer agora, assistimos um videozinho essa semana bem interessante de uma cristã, falou assim, isso é uma outra coisa. Quando você vai para o exército, a maioria vai para o exército cheio de medo, cheio de mimimi, chega lá, é ralado, não é, Charles? É ralado e vira gente grande, não é isso?
Acaba os mimimi e vira gente grande. A igreja, às vezes a gente ouve assim, a igreja é um hospital, recebe os doentes e trata. Mas pera lá, um hospital recebe os doentes, trata e depois eles vão embora. A igreja não é um lugar que as pessoas vão embora. Sabe, nós não somos um hospital. Nós somos um exército. Nós somos um exército. Lá a gente é ralado, lá a gente é tratado, lá a gente é lixado, lá a gente põe para fora o que precisa ir para fora. Aqui a gente amadurece, para cada um cumprir a sua missão. E militar que não cumpre missão, vai para onde? Cadeia. Ué, mas é mesmo. A pastora foi militar, Charles, militar. Vai para a cadeia. O militar que não cumpre a missão, vai para a cadeia. Sabe qual é um dos problemas da igreja de hoje? Não estou falando só da nossa, perdão. Estou falando em linhas gerais, né? A crentaiada toda acha que é um doente permanente. Em tratamento paliativo. Porque está há 20 anos gemendo e precisando de ajuda. Tratamento paliativo. Esperando a hora de morrer. Ou esperando a hora de Jesus voltar. Mano, isso aqui não é um centro de tratamento paliativo. Isso aqui é um centro de crescimento. Toda semana, durante 1 ano, durante 2 anos, durante 5 anos, durante 10 anos, algumas pessoas vêm para o culto gemendo porque está precisando de força para viver o seu dia a dia durante a semana. Pelo amor de Deus! Sabe em cima de quem recaem as maiores unções e maiores poderes? Presta atenção. Sabe em cima de quem recai as maiores unções, maior poder e maior coisa sobrenatural, recursos sobrenaturais? Com quem está em missão. Amém. Se você está cumprindo o teu chamado, pode ter certeza, Deus vai entrar com graça, vai entrar com poder, vai entrar com unção, vai carregar você de discernimento, vai carregar você de sabedoria, vai carregar você de dinheiro, vai carregar você de saúde, vai carregar você de tudo que você precisa para você arrebentar a boca do balão. Mas se você tiver em missão, você tem que estar cumprindo o seu propósito. Aí cria músculo. Aí você vai para cima. Você cumpre a sua parte, o seu papel. Não tem que ficar toda hora, né? Não, gente. Amém, queridos? Tem sentido isso que eu estou falando? Amém. Tem sentido? Amém. A gente às vezes fica indo atrás de unção, mas unção para quê? Você está usando para quê, filho? Para que você vai usar essa unção que você quer receber aí? Se não for para pôr em prática, para abençoar as pessoas, a família da fé, para exaltar o nome de Deus na tua vida e no teu serviço, e para alcançar novos discípulos. Amém, gente? Amém. Aí vem poder, aí vem graça abundante, sabedoria abundante, aí sobrenatural. Amém. Aí você voa nessas coisas todas. Amém, gente? Nós não somos um hospital. Porque se é para ser hospital, a gente está mais para um centro de tratamentos paliativos. E nós não somos isso. Nós somos um exército. Está na hora de todo mundo assumir a sua missão. Na hora de todo mundo assumir seus dons. Todo mundo assumir o seu chamado. Todo mundo assumir a sua vocação. E colocar em prática para a glória do Senhor. Amém, queridos? Quem sabe o que eu estou falando? Quem conhece um centro de tratamento paliativo? Quem conhece? Levanta a mão para eu saber. Se você sabe o que é um centro de tratamento paliativo. Centro de tratamento paliativo é um setor no Hospital do Câncer, onde aqueles que não têm mais cura, o médico fala assim, coloca ele no centro de tratamento paliativo,
porque a gente só vai melhorar a qualidade de vida até que ele morra. Esse é um centro de tratamento paliativo. Ele vai ficar deitado na cama, tomando soro, não se alimenta direito, não evacua direito mais, não faz mais nada, está no centro de tratamento paliativo, não pode produzir, não pode fazer mais nada, está deitado esperando o momento. A gente respeita isso. Tem pessoas que nós já visitamos nos centros de tratamento paliativo, no João Lima. Não sei se a Santa Casa aqui tem, pelo menos lá eu nunca fui. No João Lima eu já fui. Nos lugares, né, onde as pessoas estão em tratamento, mas aguardando só um momento. Isso é centro de tratamento paliativo. A igreja não é isso. A igreja não é o hospital e também não é um centro de tratamento paliativo. A igreja é um exército. Estão comigo? Posso finalizar? Outra coisa baseada nos últimos 2 versos também. Em todas as comunhões, eles experimentavam alegria sobrenatural, simplicidade, humildade e singeleza de coração. Qual é a consequência dessas experiências na comunhão? Aceitação, amparo e segurança, curas e aumento de esperança. Não é isso que nós precisamos, meu querido? Tudo que nós precisamos. Eu vou para a igreja, vou ver se o pastor libera uma palavra que enche o meu coração. Estou liberando essa palavra. Tudo que nós precisamos para bombar na vida, tudo que nós precisamos para arrebentar a boca do balão, tudo que nós precisamos para experimentar o poder sobrenatural, tudo que nós precisamos tem a ver também com o envolvimento da nossa vida com o cotidiano da igreja de Cristo, com a família da fé, com orações, estudo da palavra de Deus, comunhão, célula, domingo. Amém, gente? Amém. Tem a ver com tudo isso. Tem a ver com tudo isso. Igreja não é fast food. Você vai, tome uma boa refeição, depois volta para casa. Depois vai lá, se alimenta de novo, depois vai cuidar da sua vida. Depois vai, se alimenta do tanto, depois volta a cuidar da sua vida. Nós somos um exército, a gente está em missão. Amém, amém, gente? Outro resultado dessas disciplinas diárias de comunhão, espiritualidade e amor. Ouça isso tudo, por favor. O resultado dessas disciplinas de comunhão, de espiritualidade e amor, de serviço mútuo. As pessoas observavam essa graça e a espiritualidade. As pessoas simpatizavam com essa graça e espiritualidade. As pessoas desejavam participar dessa graça e espiritualidade. O Senhor convertia os corações das pessoas a Jesus Cristo. E o Senhor fazia crescer o número dos discípulos. Em outras consequências, o Senhor era engrandecido, mais Deus. O povo de Deus era edificado, mais igreja. As pessoas eram salvas, mais discípulos. Amém. Amém? Amém, gente? Deixa eu fazer uma aplicação aqui. Uma aplicação para tudo isso. Nós precisamos, por favor, deixa o Espírito Santo ministrar a cada um de nós. Nós precisamos buscar um novo Pentecostes, porque todo esse quadro, esse perfil da igreja do Novo Testamento, a igreja de Jerusalém, em Atos capítulo 2, tudo isso era decorrente do Pentecostes, de um grande mover do Espírito Santo. Eu não posso gerar essas coisas todas que eu estou falando, mas eu posso dizer para Deus, Deus, eu estou aqui, e só vou sair daqui quando eu ver a coisa acontecer. Amém? Porque foi o que aconteceu lá no Pentecostes. Eles ficaram por 10 dias orando, até que veio o Espírito Santo e carregou eles de poder, para eles poderem cumprir a missão. Então nós vamos ficar na sua presença, Pai, até que do alto venha um novo Pentecostes sobre a nossa vida. Pode demorar um dia, 10, pode demorar uma semana, 2, pode demorar um mês, 2, pode demorar um ano, 2. Eu vou ficar na tua presença até que a minha família prove um segundo Pentecostes. E eu estou me referindo a um segundo Pentecostes, eu não estou me referindo a uma questão doutrinária, ok? Nós cremos na vinda do Espírito Santo, sim, sobre nós, no Pentecostes, nos sinais do Pentecostes, os batismos do Espírito Santo, mas nós não limitamos essa experiência com o Espírito Santo como única, só teve uma experiência com o Espírito Santo. Não, nós temos muitas experiências com o Espírito Santo, experiências de unção, experiências de poder.
a carga que eu recebi há 20 anos atrás não me serve hoje. Algumas direções sim, algumas instruções sim, algumas marcas do Espírito Santo sim. Mas a carga de poder, a unção vai, a unção se gasta. A unção se gasta. A unção que eu recebi há 20 anos atrás, ela foi usada para ministrar 20 anos atrás. Eu preciso hoje de uma nova unção. Então eu preciso hoje de uma nova carga. Eu preciso hoje de um novo, mas uma carga forte, uma forma poderosa mesmo do Espírito Santo. Então, nesse sentido, nós precisamos de um novo Pentecostes nesse sentido. Não que valeu o primeiro, claro que valeu, o segundo, o terceiro valeu, todos valem, mas hoje nós precisamos de um grande poder, de um grande mover do Espírito Santo, levando a gente para essa condição toda, porque tudo isso é obra do Espírito Santo. Amém? Amém. Da nossa parte, a gente fala assim, eu não consigo gerar tudo isso, mas eu vou orar. Amém. Eu vou pedir a Deus para que Ele faça isso na minha vida. Amém, gente? Amém? E é isso, e Ele vai fazer. Então, buscar um novo Pentecostes. Segundo, ler e estudar mais a palavra de Deus. Terceiro, buscar comunhão com os irmãos. Outro, orar mais com os irmãos. Buscar Deus para termos nossa fé aumentada. Desenvolver uma expectativa pelo sobrenatural. Louvar mais em nosso dia a dia. Amar mais. E contribuir com a aproximação de novos discípulos. Servir a Deus, fazer uma coisa, estabelecer estratégia. Em outras palavras, mais Deus, mais igreja, mais discípulos. Amém, gente? Eu quero resumir tudo isso em praticamente 3 ou 4 afirmações para tentar afunilar um pouco mais. O próximo slide. Fica de pé comigo, vamos orar. Vamos orar por essas coisas agora. Vamos ler junto. Vamos ler junto, pai, amados, essas 4 coisas aí? Vamos ler? Pode ler em voz alta. Buscar um novo Pentecostes, disciplina de oração e estudo, buscar comunhão e servir, orar e trabalhar com os novos discípulos. Amém, gente? Amém. Tem sentido tudo isso? A gente quer um mover do primeiro século. A gente quer um mover da igreja de Jerusalém. Então a gente vai ter que praticar algumas coisas. Amém? Mais Deus, mais igreja, mais discípulos. Abaixa a tua cabeça e considera diante de Deus todas essas coisas. Louvor pode ir. Obrigado, Marcelo. Considera isso tudo, amado. Fala com o Senhor, se tem sentido tudo isso para o teu coração, então peça essas 4 coisas, busque um novo Pentecostes sobre a tua vida, peça a Deus para te ajudar a disciplinar o teu dia um pouquinho melhor, para você dedicar um bom tempo ao estudo da palavra e para a oração. Tome uma decisão no teu coração, de buscar comunhão, não perder nenhuma, os grandes ajuntamentos, os pequenos ajuntamentos, o envolvimento em ministérios da igreja. Se esforce por isso, tome uma decisão de buscar essas coisas. E também de ser um instrumento para aproximar outros do Evangelho, aproximar outras pessoas de Jesus, para que elas possam ser salvas. Ora, eu vou silenciar para você orar, por favor.